A gente muda de assunto agora. Durante reunião com ministros de Estado, Lula ironizou a economia e defendeu os empréstimos feitos via BNDES. Mesmo conseguindo autorização para gastar mais de 145 bilhões de reais fora do teto de gastos, o presidente pediu que os chefes de Estado trabalhem com os recursos que tiverem e ignorem as projeções do mercado. A gente não pode ficar chorando o dinheiro que falta, nós temos que utilizar bem o dinheiro que a gente tem. E é por isso que o Haddad é ministro da Fazenda, porque ele é criativo. Se a gente não tiver dinheiro, a gente vai atrás dele, ele vai ter que arrumar. Ele e a Simone vão sentar na mesa e vão arrumar o dinheiro que nós precisamos para fazer investimento nesse país. Que é, a gente não pode aceitar a ideia de que o PIB não vai crescer porque alguém disse que o PIB não vai crescer. Nós vamos dizer que o PIB vai crescer porque nós vamos fazer o PIB crescer. Não pode ser proibido emprestar dinheiro para você construir um ativo que vai aumentar o patrimônio desse país, que vai melhorar a qualidade de vida do povo. Não dá para a gente ficar achando que o gostoso nesse país é guardar dinheiro. Não. Dinheiro bom é dinheiro transformado em obras. Lula afirmou ainda que o lado bom do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é que ele tem sangue árabe. Alan Gani, sua análise sobre as falas. Bom, eu também tenho sangue árabe, né? Meu pai é egípcio, aliás, um abraço a ele, mas eu não falo essas barbaridades. Por quê? Porque o dinheiro é uma consequência do processo produtivo, mas na cabeça do presidente Lula, se você colocar dinheiro em excesso na sociedade, porque quando ele fala em turbinar o crédito, né, em baixar a taxa de juros no porrete estatal, que ele acredita ser uma decisão administrativa, ele está falando o seguinte: vamos imprimir dinheiro, que o problema está resolvido. Ora, imprimir dinheiro sem a contrapartida da produção de bens e serviços não adianta nada. Se eu pegar lá $1 milhão e for numa ilha deserta na Nova Zelândia, não tem valor nenhum, né? Então, o que falta para trazer crescimento para este país? Falta gastar menos, que é exatamente o oposto do discurso dele. Falta um controle do gasto público, e dá para fazer. Existe uma série de medidas que é possível você diminuir a despesa pública. Ora, durante o governo Bolsonaro, por exemplo, os funcionários públicos que se aposentavam, não havia reposição. Há uma série de benefícios que são inflados. Se não dá para cortar esses benefícios constitucionalmente, por exemplo, então deixa a inflação fazer o papel dela. Chega em algum momento que esses benefícios acabam perdendo valor. Dá para fazer. Dá para fazer um ajuste educacional. Tem um relatório do Banco Mundial, se eu não me engano, de 2017, que ali tem um roteiro que dá para economizar 800 bi. Aliás, o Banco Mundial já fez esse trabalho para a gente, ele já falou que dá para fazer. Agora, precisa ter uma visão do corte do gasto público. Para quê? Porque isso vai fazer com que a taxa de juros reaja e caia, e não na canetada, porque na canetada nunca adiantou, pelo contrário. No governo Dilma foi na canetada, gerou inflação, não veio crescimento e todo o problema fiscal que a gente herdou até hoje. Então basta controlar esse gasto público, que cai a taxa de juros, ajuda a atividade econômica e sobra mais dinheiro para o setor privado, que produz riqueza, que vai gerar renda, que vai gerar emprego. Então, o que o presidente Lula precisa entender é a importância do gasto público, do controle fiscal, mas pelo jeito ele nunca entendeu isso. Diga, Mota. Uma das características do pensamento socialista é o desconhecimento básico dos princípios da economia, né? Eu sempre recomendo às pessoas que leiam um livrinho fininho chamado Economia em uma Única Lição, do Harry Hazlitt. Se você ler esse livro, é fininho e é super claro e fácil de entender. Se você ler esse livro, você já vai entender mais de economia do que 98% das pessoas que estão no governo. Tá? Os pensadores da escola austríaca já explicaram muito bem essa situação. E quem resumiu isso de uma forma magistral foi o ex-presidente americano Ronald Reagan. Reagan disse no seu discurso de posse: o governo não é a solução, o governo é o problema. O segredo para o país crescer e se desenvolver é menos governo,
não é mais governo, porque não é o governo que faz o país crescer. O governo não produz nada, o governo não gera nada, o governo só atrapalha. Quem gera riqueza, quem cria empresas, quem inventa coisas é a iniciativa privada. A melhor coisa que o governo pode fazer é sair do meio, é deixar de atrapalhar, mas o pensamento desse pessoal que chegou ao poder agora é justamente o oposto. Isso, é claro, não é só uma questão de desconhecimento de economia, né? Muitas vezes as pessoas que foram inoculadas, doutrinadas com esse pensamento socialista, elas realmente acreditam que tem que aumentar os impostos para fazer uma redistribuição de riqueza. Elas acham que elas têm o direito de ser os árbitros da riqueza desse país. Então, se você tem um pouco mais de dinheiro do que o seu vizinho, porque você acorda mais cedo, porque você se sacrifica, porque você fez coisas que o seu vizinho não teve disposição nem a coragem de fazer, mesmo assim você não merece o dinheiro a mais que você ganhou. Nós vamos pegar o seu dinheiro, o que é excesso dele, e vamos dividir com todo mundo. Então, essa é a base do pensamento socialista. É evidente que o que a gente está vendo não é só porque as pessoas do governo, a grande maioria delas, acreditam nessa bobagem socialista. É lógico que por trás disso tem um projeto de poder, porque toda vez que o governo extrai a riqueza da sociedade na forma de impostos, ele fica com uma boa parte desse dinheiro para ele mesmo. Pavinato. Bom, eu queria ver alguém agora chamando Lula de negacionista. Negacionista. Ciência econômica, ele é um negacionista. Segundo, eu queria ver alguém do PSOL, ou mesmo a Tabata Amaral, entrar com uma ação contra ele, porque ele foi xenófobo. Afinal de contas, ele fez uma piadinha sem graça com pessoas que têm a origem no Oriente Médio. Isso é xenofobia, isso é inaceitável. Depois, me explique em bom português o que significa a frase: quando falta dinheiro, a gente tem que usar o dinheiro que tem. Se o dinheiro falta, que dinheiro tem? Pensou? Viu? Não tem sentido nenhum. Frase de Dilma. Se isso não tem sentido, é fake news. Se é fake news, é crime. Se é crime, o Bessias devia acionar lá a Procuradoria da Democracia para ir em cima deste mentiroso, porque se falta dinheiro, não tem dinheiro. Então, se falta dinheiro, não tem dinheiro. Dinheiro bom é dinheiro transformado em obras. País da piada pronta. E dá para ver uma preocupação do presidente com a popularidade, né, Alain? Essas declarações refletem justamente um esforço de tentar se manter forte politicamente, né? Exatamente. Eu dizia, Brown, que é pela primeira vez o presidente Lula ele está lidando com problemas de verdade. Por quê? Porque ele herdou um país pronto no governo FHC. Ele pegou o país minimamente arrumado, né? Naquela ocasião ocorreram duras reformas, como foi o próprio Plano Real, que o PT votou contra, inclusive, uma onda de privatizações, enfim, e uma conjuntura internacional herdada pelos deuses do mercado, né? Quer dizer, todos os países do mundo cresceram. Por quê? Porque tinha dinheiro barato no mundo inteiro, né? Então isso permitiu que o dinheiro viesse para cá, apostando em capital mais de risco. Quer dizer, o Brasil estava minimamente organizado. O Lula, num primeiro momento, ele não mexeu nas políticas do Fernando Henrique Cardoso, do governo anterior, e o choque de commodities, né? Então, ele pegou uma situação muito mais tranquila do que é hoje. Hoje, ele está tendo que lidar agora com problemas de verdade, né? Então, taxas de juros mais altas nos Estados Unidos, o crédito secando no Brasil, lidando com a inflação que não está baixa no país, está controlada, né? Minimamente controlada, mas não está baixa, ajuste das contas públicas, menor crescimento chinês. Então, isso demonstra que ele está desesperado mesmo. E aí, você não vai governar na bravata, né? Ninguém mais acredita nesse discurso, nesse populismo barato. Até porque nós tivemos uma amostra do que foi o governo PT, né? No seu desastre econômico. Gerou, Brown, 2 quedas de PIB da magnitude de uma pandemia sem ter tido uma pandemia. Tropeçou sozinho, sem nada
Nenhum cenário externo que justificasse aquilo. E ligado ao quê? Ligado à canetada, controlar preço de energia na caneta, controlar preço de combustível na caneta, derrubar os juros de maneira artificial, empréstimos do BNDES com dinheiro público nosso, né, subsidiado a taxas baratinhas, e também o excesso do gasto público. E tudo isso gerou a crise monumental de 2014, 15, 16, e que não se iniciou no governo Dilma. Este é um erro que muita gente acha que foi o governo Dilma. A expansão do gasto público tem origem lá no segundo mandato do Lula. É que não aparecia muito porque a conjuntura internacional era outra, o país crescia. Então a arrecadação também subia, mas o gasto subia mais. E esses efeitos são de longo prazo. E aí teve toda a crise econômica, a maior crise econômica da história sem ter tido uma pandemia. Sabe o que assusta, Pavinato? É que todas essas ideias estão voltando.